inerente à vida social e atende às necessidades da sobrevivência humana. Até aí tudo bem. O problema é quando o ato de consumir passa a ser o ponto central da existência do sujeito e se transforma em consumismo. Como a lógica da economia de mercado é produzir e fazer consumir cada vez mais, cria-se uma cultura voltada para a satisfação imediata de desejos. Com mais consumo, temos mais acúmulo de lixo e o esgotamento de recursos naturais. Como reformular nossa maneira de consumir e tentar construir uma sociedade sustentável? É o que nós vamos conversar hoje aqui em Pensares. Nossos convidados são a antropóloga Lívia Barbosa. Ela é doutora em antropologia social pela UFRJ, autora de inúmeros artigos e livros, entre eles Sociedade de Consumo, Consumo, Cultura e Identidade, em parceria com Colin Campbell. Nádia Rebouças. Ela integra o Conselho da Criança e Consumo do Instituto Alana. É especialista em comunicação integral para transformar organizações e a sociedade. Consultora para sustentabilidade e grupos de diálogos. Carlos Eduardo Leal é mestre e doutor em psicologia clínica pela PUC-Rio. É escritor, poeta e crítico literário. É autor dos romances O Nó Górdio e A Última Palavra e acaba de lançar Ensaios sobre o Gênesis. O programa Pensares começa agora. Eu sou Leila Richters, esse é o programa Pensares e o nosso assunto hoje é consumo. E para começar, eu gostaria que a Lívia, que é antropóloga e especialista no assunto, com vários livros publicados sobre o tema, nos falasse um pouco sobre os pontos pacíficos do consumo. Lívia, de que maneira ele está enraizado na nossa vida? O consumo é um momento da relação que nós humanos temos com o mundo material, né? Porque não há sociedade que não seja constituída por bens materiais. Então, o consumo é aquele bem material que você adquire ou por troca, ou através de mercado e etc. Né? Do ponto de vista do consumo, falando genericamente, ele é uma categoria muito elusiva, muito esquiva, na medida que você, quando fala consumo, você fala aparentemente muito e, na verdade, não fala nada, né? Porque quando você fala consumo, você está pensando em quê? Nós estamos falando de comida? Bom, mas que tipo de comida? Nós estamos falando de roupa? Que tipo de roupa? Né? Nós estamos falando de mobilidade urbana? Porque, geralmente, nas discussões de consumo, principalmente na sociedade contemporânea, que é uma sociedade que se define como uma sociedade de consumo, e nessa definição já está implícito que, se nós colocamos o consumo como um elemento definidor, ele deve nos qualificar ou deve significar alguma coisa a mais que ele não significa em outras sociedades. Que nós pensamos consumo, e para fazer a crítica à sociedade do consumo, em que direção for, nós esquecemos que muitas coisas são consumo, mas nós focamos em coisas que nós denominamos, do ponto de vista cultural, de supérfluo. Então, quando nós falamos de sociedade de consumo, nós estamos, na verdade, focando a nossa crítica, a nossa atenção em categorias de produtos que nós, culturalmente, definimos como supérfluos. Aí ficam os necessários e os supérfluos. E que, na verdade, não é, as coisas não funcionam bem assim, é um pouco mais complexa do que isso. Ótimo, vamos voltar para essa discussão daqui a pouquinho. Antes, eu queria saber do Carlos Eduardo que, se todo bem adquirido tem um significado. Tem um significado e esse significado, eu acho que o valor dele é o excesso. Esse excesso vira uma compulsão à repetição. Consumir desenfreadamente alguma coisa que é supérflua, consumir desenfreadamente alguma coisa que não traz benefício nenhum. Porque há uma gama de coisas consumíveis que são, como você falou, ponto pacífico.
Precisamos nos alimentar, precisamos comer, precisamos viver nesse mundo. Só que, ao contrário dos animais, né, o animal vai lá no poço, bebe sua água, se sacia e volta. A gente não. A gente vai, bebe uma cerveja, um vinho, 2, 3, 4, consome. E a gente está num momento de que tudo tende a uma infinitização. Tudo tende a um infinito. Até os jogos, que é um problema de consumo dos jovens, principalmente. Jogos né? eletrônicos? Os jogos eletrônicos. Antigamente, os jogos tinham game over. Acabou o jogo, acabou aquela fase. Dá tempo de eu sair, parar, pensar se eu vou jogar novamente. Hoje em dia, os jogos não têm mais game over. Eles são um processo contínuo. Então, na verdade, quer dizer, o problema do consumo é que, nesse sentido do excesso, quem consome, se consome. Agora, Nádia, como é a relação da criança com o consumo? Ela consome, os pais é que consomem por ela, quer dizer, tem até uma idade. Com que idade ela começa a determinar que ela vai ter uma escolha? Antes de entrar especificamente na criança, complementando um pouco o que veio aqui à baila, eu acho que essa visão de que somos uma sociedade de consumo, esse exagero no consumo que a gente vê, chegou a um estágio muito mais elevado. Nós consumimos pessoas, nós consumimos o planeta, a partir dessa visão que você trouxe, Carlos, e isso está na criança. E esse eu acho que é a grande ameaça para o nosso futuro e é a grande crise que nós estamos vivendo. Pensa-se que quem devia controlar o consumo e a publicidade que é feita para a criança deveria serem os pais, né? Que os pais tivessem consciência e controlassem isso. Não há possibilidade da gente imaginar que os pais hoje possam controlar o volume de informação, porque nós também consumimos informação. Consumimos conhecimento picado nas redes sociais. Eu concordo com você que não podem controlar o volume de informação, mas podem controlar, dentro da criança, no comportamento da criança, no entendimento dela, principalmente, o que a gente estava falando, e vai voltar ao supérfluo necessário. Mas eu acho que há um excesso, pelo que ela está falando, um excesso de informação e pouquíssima formação. Exato. Você tem, né, no Google, você tecla ali, você tem tudo. Há um excesso de informação. Mas isso é da nossa era. Formação, né, assim, a raiz da coisa, a cultura, tudo está se perdendo, porque tudo se tornou supérfluo, né? Tudo se tornou quase que pasteurizado. Líquido, como diz o né? Zygmunt Bauman, que eu acho ótimo. Lívia está caladinha. Tudo líquido. Eu não tendo, eu vejo pontos importantes no que vocês estão falando, mas eu, por exemplo, não tendo a concordar com essa visão do Bauman, dessa liquificação da sociedade, porque da mesma forma que se pode indicar exemplos nessa direção, você tem maior quantidade ainda de exemplos em outra direção. Nunca, por exemplo, teve um número que nós temos hoje de trabalho voluntário. Nunca todas as sociedades do mundo ficaram envolvidas em discussão de criar uma rede de segurança para aqueles que não têm nada. Eu lembro a vocês que o Brasil está acostumado a ter uma rede de segurança para a população desde 1940. Vamos discutir se foi de mais ou de menos, errada, certa, mas tem. Né? Você tem países asiáticos em que a terceira geração tem que cuidar das duas gerações anteriores, porque não há nenhum fornecimento, né, por parte do Estado ou de sociedade civil de proteção para as pessoas quando ficam doentes, quando são idosas, etc. Então, eu acho... Né, que há mais solidariedade no mundo hoje? Não, certamente. Né? Nós não conseguimos singularizar as coisas positivas que acontecem. Né? Nós só vemos e só descrevemos o mundo por negatividade, por faltas e carências. Então, eu acho que é bom frisar, existe certamente, né, por exemplo, dizer não, né, por parte dos pais custa, é muito mais simples você
transferir a responsabilidade ou para a ONG, ou para o Estado, ou para políticas públicas e etc., do que você dizer, não, você acabou, não vai assistir esse programa. Ou seja, o seu número de acesso a horas do computador é tal, a criança vai gritar, você vai brigar, etc. Tem milhões de formas de você escapar disso. Nessa discussão, a gente tem que colocar a mídia, né? A gente, o papel não, da mídia mas nós e vamos nos chegar lá, trazer é o só ruim. o primeiro bloco, que nós terminamos agora. Voltamos já já. Voltamos com o programa Pensares. Nosso tema hoje é consumo. E a proposta é discutir uma relação melhor entre cultura, consumo e sustentabilidade. Nossos convidados são a antropóloga Lívia Barbosa, a pesquisadora Nádia Rebouças e o psicanalista Carlos Eduardo Leal. Então, vamos retomar aquele momento do supérfluo, não é? E do necessário, que são bens supérfluos, o que são bens necessários. E aí eu quero saber da Nádia se a criança consegue distinguir isso, a partir de que idade, como é que pode ser essa orientação, o que você acha disso? A grande discussão é o que é supérfluo e o que é necessário, né? Cada pessoa pode achar uma coisa, existe uma cultura que vai transformando coisas supérfluas em necessárias, é isso que nós estamos vendo acontecer. E no caso da criança, especialmente, por exemplo, nas pesquisas do Instituto Alana, que foram feitas e através de filmagem, que estão aí, o Muito Além do Peso, vários filmes que foram realizados, a gente observa que, por exemplo, deixa de ser supérfluo o consumo de batata frita em pacote e passa a ser absolutamente necessário, porque a criança só come batata frita e isso traz um transtorno enorme para mães. E eu acho que a gente tem que pensar em mães diferentes. Você tem mães que têm condição de dizer não, tem consciência, está pensando a sociedade, está entendendo o que significa se alimentar, por exemplo, como um ato político. Porque cada vez que eu escolho uma comida, eu estou escolhendo se eu sou sustentável ou não. E que podem. E o que eu vou fazer. Porque tem mãe que não tem nem tempo disso. Porque não, tem mãe que pegar que condução, não tem a mãe da da classe mais alta que não tem tempo, e apesar de não ter que tomar condução, muitas vezes ela tem motorista para fazer isso, mas ela não está ligada no dia a dia do filho. Você tem de tudo. Você tem a classe mais baixa, que a mãe está trabalhando, fica 4 horas dentro do trânsito, tudo isso, e a criança fica entregue à televisão. Numa televisão que não faz diferenciação do game over, né? Nós não temos a separação entre o programa e a propaganda. O mesmo personagem que está no programa é o que vai fazer a propaganda. Então, você hoje tornou-se absolutamente necessário consumir produtos pré-fabricados em pacotinhos. Ah, isso em alguns países é proibido, né? É proibido. Mas No Brasil, não. No Brasil, quem faz o programa pode fazer a propaganda. Sim. No Brasil, nós estamos numa luta que vem passo a passo para conquistar uma política pública, porque elas são absolutamente necessárias para ajudar os pais, para ajudar os professores, para poder ajudar uma consciência e afetar uma cultura no país de que a gente precisa evoluir. Então, tem uma decisão do CONANDA, que foi em abril de 2 anos atrás, tem uma lei que foi aprovada, mas ela não é obedecida até o presente momento. Nós estamos lutando para que não se faça propaganda diretamente para crianças até 12 anos de idade. Porque ela, e aí o Leal pode me ajudar, não tem consciência dessa separação e dessa coisa. Entre o supérfluo e o necessário. Então, o que você tem? Por exemplo, numa classe mais baixa, você tem uma criança que começa a se sentir excluída aos 4 anos de idade. Né? Aos 7, por que a outra tem celular e eu não tenho? Por que a outra... E o tempo todo está lá o celular. Eu sempre brinquei com meus alunos assim, na televisão tem tudo, menos intervalo. Não tem intervalo. Né? E com a TV paga, né? Você tem essa propaganda de que a televisão nunca cessa, né? Nunca desliga, está sempre online. Que é a mesma coisa dos jogos, que é a mesma coisa... Quer dizer, e o personagem está no jogo, o personagem está na propaganda, o personagem está na internet. Nós estamos vivendo num momento onisciente, onipresente, onipotente, uma falsa onipresença, uma falsa onipotência.
E os jogos online dão essa dimensão. Eu acho pouco espaço para reflexão, né? De quem é esse papel, Lívia? Provocar reflexão na sociedade a respeito do que a gente está vivendo hoje. A autorreflexão, a autorreflexividade é uma característica do sujeito contemporâneo, sem dúvida nenhuma. Por isso que existe psicanálise. Esse sentimento de que nós fazemos as coisas erradas, ou que estamos errados, ou que estamos destruindo o planeta, o que precisa ser feito dessa maneira, toda essa discussão, isso é fruto quê? De um processo de autorreflexividade, né? Onde, né, justamente a própria sociedade que se autocritica, que é isso que nós estamos fazendo, né? Aí são os diagnósticos diferentes. Eu concordo em grande parte com o que foi dito anteriormente, mas eu também vejo outras coisas, né, do ponto de vista mais sociológico, mais amplo. Por exemplo, realmente a televisão ela não para, mas a televisão ela não foi feita, se nós colocarmos ela no contexto, por exemplo, de um universo de lazer e informação, para um indivíduo específico. Ela foi feita por uma sociedade em que milhões de indivíduos com ritmos de vida diferentes vão poder acessá-las para ou ter informação ou desinformação, ou você pode acusá-la do que vê. Mas ela não está centrada num único indivíduo e, portanto, eu tenho que me pautar para oferecer àquele indivíduo vamos dizer assim, intervalos para ele se pensar, bom, ele supõe que ele já viu até as 10, outro entra às 10, daí, não estou dizendo que se não há manipulação, nada disso, né? Estou dizendo o sentido, né, que a comunicação de massa, a comunicação pensa isso. Agora, o que me chama a atenção nesse medo, né, que se tem de marketing, de televisão, de tudo, é um processo de colonização da mente. Ou seja, essa sedução é uma sedução que ela tem poder sobre mim e ela me manipula. Eu posso até concordar que manipula até um certo momento, né? Mas as pessoas não permanecem nesse estado. Se o permanecessem, você não gastaria os milhões que você gasta em propaganda, e é bom que assim seja, porque você precisa reinteirar permanentemente. Permanentemente, você precisa gastar 100 milhões de dólares, que são um dos budgets comuns de empresas, por exemplo, na área de alimentação e limpeza e de higiene, etc., né, para convencer que um determinado sabão é melhor. Essa capacidade de seduzir, ela, primeiro, admite que o outro tem que ser convencido, né? Essa pessoa, ela não tem uma relação de reflexo condicionado com o produto, mas ela sabe distinguir que a modelo não vem com carro, né, com toda a clareza, e que ela tem uma avaliação crítica se ela gosta ou não daquilo. Tanto é, se você vê a taxa de mortalidade de produtos, é imensa. Nós vamos agora para o intervalo, é o último intervalo de Pensares. E na volta a gente tem mais debate, a gente continua com essa conversa e as considerações finais dos nossos convidados. Até já. Voltamos com Pensares. Nosso tema hoje é consumo, mais precisamente a sociedade de consumo e a cultura do excesso. E, Nádia, você, no último bloco, estava com a palavra, eu mesmo meio que interrompi, porque nós tínhamos que ir para o intervalo, e aí você volta. Eu acho com que qual é a sua posição a respeito? A discussão que a gente tem aqui é a questão do sujeito, né? Até que ponto eu tenho consciência daquilo que está acontecendo, de como eu sou levada a comprar produtos e de como as técnicas todas da publicidade, da propaganda, e eu posso citar o neuromarketing nesse momento, que está fazendo testes mentais para avaliar se eu consigo mesmo seduzir ou não, que é uma coisa nova de 2, 3 anos para cá, que está chegando no mercado publicitário brasileiro, nos Estados Unidos já estava. Então, qual é a nossa autonomia nisso, né? Eu vou preferir ficar com os pontos positivos. Quer dizer, o movimento de criança e consumo no Brasil tem 10 anos. Nesses 10 anos, são milhares de especialistas que fazem parte de uma rede.
onde a gente estuda a questão da criança e a questão do impacto disso na criança. São escolas de publicidade que estão fazendo pesquisas sobre como a publicidade influencia a criança. Cito a Rebrink, que é uma rede que nasceu há 3 anos atrás, que já teve 4 frutos. A Rebrink reúne especialistas, que criou a Milk, que reúne mães, todas elas discutindo o consumo de criança. E é uma rede autônoma de voluntários, que a Lívia até disse que o Brasil é cheio de voluntários, pois temos muitos voluntários que estão brigando por uma nova sociedade. E que não adianta mais existir uma resistência de que a propaganda para a criança tem que mudar, e eu diria que até a propaganda normal. A linguagem que está sendo exigida da propaganda é outra. Mudar? Tem que mudar o nosso jeito de mostrar racismo sutil e determinado na nossa comunicação. Tem que mudar a forma de tratar a mulher nas propagandas variadas, entre elas cervejas, que já está mudando. Eu só quero puxar um pouquinho para a gente já está no último bloco, para a sustentabilidade, que eu acho que é importante nessa discussão de consumo, porque nós temos muitos bens descartáveis hoje, muitos, né? E eu me lembrei logo de água. Né? Logo de água, porque não é descartar, nós precisamos de água. Então, esse desperdício. Existe alguma forma, Lívia, da gente usar... O que a gente está fazendo? Porque às vezes a gente critica a pessoa. Comprou uma bolsa, gastou uma fortuna numa bolsa, e às vezes ela gasta muito mais no bife, na água. Na verdade, as práticas sobre as quais você nem sequer presta atenção, né, elas são práticas que necessariamente não são sustentáveis. Todos nós aqui, nas nossas práticas cotidianas, por exemplo, de higiene, gastamos muito mais água do que seria necessário. A noção de limpeza cultural brasileira é de lavar, não é de limpar. Para nós significa lavar. Ou seja, não é porque necessariamente as pessoas não queiram fazer, ou não saibam fazer, ou não estão conscientes de fazer. É porque grande parte daquilo que se consome é constitutivo e constituinte da sua vida cotidiana. Eles estão imersos e misturados em prática. Por exemplo, 30%, esse é um número aí que ninguém sabe nunca explicar muito de onde vem, do lixo é orgânico. Né? E quando você vai fazer uma análise, né, isso foi uma pesquisa feita recente, né, por que as pessoas desperdiçam a quantidade desse lixo deixado em casa. Então, constata o seguinte, você compra muito mais do que precisa. Por quê? Porque você tem uma série de questões que estão na sua cabeça. Bom, você faz um planejamento para a sua semana, mas, de repente, alguém te chama para você ficar depois da hora. Então, aquilo que você já deixou na geladeira já não está mais em condições. Você espera receber alguém, então você comprou uma coisinha e aquilo fica lá. Constata o quê? Que a geladeira, na verdade, em grande parte é um ponto de parada antes do lixo de uma série de comidas que poderiam ser usadas, porque elas Poderíamos, então, ser mais racionais nisso, uma organização melhor. No momento em que você planeja isso, você não está levando em consideração todas as variáveis do seu cotidiano que vão aparecer. Né? Então, acontece que você acaba desperdiçando. Como é que você soluciona isso? Né? Por exemplo, hoje você sabe que você tem muito mais impacto, né, do ponto de vista ambiental no uso que o consumidor faz dos bens e serviços do que da produção. Porque a produção é um número muito menor de empresas com as quais você pode regular mais facilmente a maneira como elas vão produzir bens e serviços. Tanto é que isso tem levado a uma mudança, por exemplo, a produção de sabão que não seja mais em pó, mas que seja concentrado, para indiretamente diminuir um pouco o impacto que o próprio consumidor faz de uso de sabão em pó, brasileiro muito. Então, você tem, não é só um lado que vai resolver. A empresa não vai resolver sozinha, o consumidor não vai resolver sozinho. Você tem embalagens. Aqui no Brasil, nós não temos embalagens para indivíduo. Eu morei muito tempo... Entendi. Né? Então, uma série de coisas, de práticas que podem mudar e que podem mudar. Mas o fundamental é entender que isso está permeando as práticas cotidianas sobre as quais você não reflete o tempo todo. Entendi. Né? E que não está sob seu controle.
Entendi. Ser Nádia, consideração. sustentável é desconfortável, porque exige ter consciência daquilo que estamos fazendo, seja lá o que for. Deixar a torneira aberta na hora que eu estou lavando a louça, que na Inglaterra todo mundo lava com a bacia, não deixa a Na torneira Alemanha aberta. também. Então é desconfortável Entendi. e você tem que trabalhar uma coisa que se chama consciência. Esses movimentos de transformação é que são a esperança de que a gente está num turning point, construindo um novo tempo, onde a comunicação, a publicidade, o consumo, a consciência, que é o que leva você a fazer uma terapia, é você passar a ser consciente de quem você é, né? Não, eu acho que o que leva a Concorda para a fazer... gente encerrar, Eu acho Carlos que Eduardo? leva alguém a fazer uma análise é a não consciência, é a alienação do que você está fazendo mas sem você- parar para pensar naquilo. Mas você né? vai E buscar de a repente consciência. você vai O sofrer. processo é todo esse. Exatamente, você está sofrendo porque você não tem consciência do consumo que você está fazendo. Volto a dizer, de uma coisa e de si próprio. Né? E a análise é para tentar ver se a pessoa pode estar melhor Acorda. consigo própria, com aquele mundo que ela tem. Ponto. Né? Não precisa de esse excesso. Né? Basta ter aquilo que Vai ela se tem. sentindo bem. O programa Pensares termina aqui, infelizmente, porque está uma delícia essa conversa. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados. Obrigada, Lívia Barbosa. Obrigada, Nádia Rebouças. Obrigada, Carlos Eduardo Leal, nosso debatedor de hoje. E para você que nos assistiu, um grande abraço e até a próxima.